Começar agradecendo todo mundo, né? Que entrou, pedir desculpa aí pela falha técnica, mas conseguimos iniciar aí. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Agradecer a nossa iniciativa de promover esse encontro, nesse momento de desencontros, né? De distanciamento. É muito bom estar com tantos amigos aí participando e poder aí que um pouco da história desse projeto que a gente é tão apaixonado e feliz de fazer parte, poder contribuir um pouquinho. Agradecer a Bor, né, Glaucio? Você quer começar? Você falou que você ia começar, né? Pode ser? Pode. Rapidamente. Vai virar a tela ou assim tá bom? Sim, tá bom, né? Você, tá bom. Tá bom. Eu quero, antes de mais nada, falar que eu represento uma diretoria magnífica, que, em nome da Jordana Pacheco, Maria Elisa Bertolino, Mariana Tinano, Maria Dolores Amorim, Laís Freitas, Luciana Grossi, Roberta Carneiro, Alessandra Simões, José Maurício Vieira, Alexandre Drummond, Maria Angélica Castelo Branco, Fernanda Aroeira e Nara Marcondes. Nós todos juntos trabalhamos muito em prol da ABOR. Primeiro, um lado científico, mas como a Roberta mencionou outro dia numa aula, que realmente existe o lado social que a entidade precisa mostrar. E esse lado foi justamente na hora, né, Bruno, que você estava dando uma aula para a gente. Nisso, o que é importante? É importante nós percebermos o papel do ortodontista, que nós somos transformadores. E nada mais do que um projeto desse. Esse projeto, além de ser transformador, ele é um projeto de inclusão social. Ele reverte toda a realidade dos bebês quando nascem com uma fissura, que é um defeito que esteticamente agride, né, para o resto da vida. Então, o Henrique está de parabéns, juntamente com a equipe dele, com a Elizabeth Lages e todo mundo da UFMG. E eu só tenho ter orgulho que participei um período com vocês e passar a palavra para mostrar o quanto é grandioso esse evento de hoje. Um abraço. Glaucio, acho que se você diminuir a sua tela, vai estar maior o Henrique. Espera aí. Passa aí, né, Glaucio? Melhorou. Desliga o seu vídeo, por favor. Beleza, Henrique, é com você. Vou botar uma aula aqui na tela. Você vai no Share Screen, que é o botãozinho bem no meio dessa barra. Uhum. E aí você seleciona lá o PowerPoint e vai compartilhar. Bom. Perfeito. Boa tarde para todos. Desculpa o atraso, né? Nós tivemos uns problemas de conexão, mas vamos que vamos. Agradeço aí a Gláucia, viu, Gláucia? Ao Bruno, grande parceiro da Compass, e nós vamos falar um pouquinho sobre o NAM, o que era o projeto do NAM. O NAM, eu vim a descobrir o NAM quando eu estive na Carolina do Norte, fazendo um pós-doutorado em 2013. Eu passei um ano acompanhando uma clínica de atendimento de bebês com o professor Pedro Santiago. Pedro Santiago foi um dos grandes incentivadores do nasoalveolo molding nos Estados Unidos, e hoje é uma técnica
totalmente disseminada pelo país. Todos os centros de fissurados nos Estados Unidos fazem uso do modelador nasoalveolar. E a gente veio para o Brasil com a intenção de começar a usar isso dentro do Hospital da Baleia, no Centrare, que é o centro de referência de Minas Gerais, né? Tivemos uma grande dificuldade de começar a inserção do NAM, mas a gente conseguiu, pelo entendimento... Fred, Oi. desculpa, está um pouco baixo o seu microfone. Você consegue falar um pouquinho mais próximo do microfone? Melhorou? Melhorou? No More, do lado do Q&A, tem como se aumentar o volume do seu microfone. Espera aí. Como é que eu tiro a tela para eu ver o More? Porque eu estou com a tela... Qual? Volta aqui. Tem que dar um mute no seu celular, no seu microfone, e aumentar o microfone do seu computador. Ou chegar o celular mais perto da sua boca, que talvez vai pegar dar um mute no computador. O que você acha pelo celular agora? Só dar um mute no computador. Excelente, fala com o celular. Só dá um mute na sua tela do computador, para não pegar dois microfones. Pode falar? Tá mutado, não tá dando para te escutar. Sem tirar o mute do seu celular ou um dos dois. Os dois estão com o mute. Tá dando para ouvir? Tá com o mute. Pronto, tirei. Vê se melhorou agora. Agora melhorou. Tá dando para ouvir bem aí, pessoal? Posso continuar? Fala mais perto do microfone. Mais perto do quê? Bruno? Aí tá ótimo. Desse jeito aí que você falou mais perto do que, tava ótimo. Então tá. Bom, então a gente começou o projeto nosso em 2016, atendendo o primeiro paciente que foi encaminhado pelo Centrare. Esse primeiro paciente, nós usamos a mesma técnica que a gente aprendeu nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, na UNC. É uma técnica convencional. Se a gente procurar na literatura, nos artigos, vai estar bem descrita essa técnica. E ela exige um acompanhamento semanal do bebê. A gente faz desgastes no aparelho removível e a gente vai ajustando o aparelho, a gente vai fazendo desgastes semanais. Só para mostrar um históricozinho, a gente vê que desde 1686 já foi tentado, de algumas maneiras, retrair a pré-maxila para diminuir o tamanho da fenda palatina, né? A gente vê dispositivos utilizados em 1950, a gente vê Latam em 1975 tentando usar um aparelho. Depois a gente vê algo que deu um impulso muito grande, foi um trabalho apresentado por Matsu, onde ele fazia a moldagem das orelhas e remodelava a orelha do recém-nascido. Então, o recém-nascido, quando nascia com orelha de abano, com uma orelha amassada, pelo alto nível de ácido hialurônico que o bebê tinha, ele conseguia remodelar, aproveitar a elasticidade da cartilagem, a plasticidade dela, e remodelar a orelha com defeito. E daí, Greitson, em 1993, começou a usar isso para remodelagem do nariz, da cartilagem nasal. E aí, sim, foi que o trabalho deles, apresentado em 1999, um trabalho com fitas, com aparelho removível, com os estentes nasais, mostrou um resultado muito significativo. E aí, sim, a partir daí, a técnica ela deslanchou nos Estados Unidos
e a gente teve ela crescendo rapidamente. Aqui só alguns exemplos de antes e de depois da cartilagem auricular, das orelhas que eram remodeladas e as alterações que eles conseguiam usando o espelhamento da outra orelha normal, e aí faziam a remodelagem da cartilagem. Então, esses bebês que nasciam com um defeito da orelha, eles conseguiam melhorar essa situação. Isso foi passado, então, para o problema do bebê fissurado, que nascia com a cartilagem deformada, né? Um segmento ele aumenta, distancia um do outro, e isso faz com que estique a cartilagem, e essa cartilagem, depois dos 6 meses de idade, ela fica com essa característica. Então, mesmo depois que o bebê faz a cirurgia do lábio, o que acontecia nesse bebê? Essa cartilagem que foi distendida e que ficou nessa posição, ela tinha memória, e então existia uma tendência dela voltar a esse padrão. Então, com o passar do tempo, o nariz que tinha sido comprimido durante a cirurgia, ele esticava e abria e deformava de novo. Então, isso fazia com que fosse necessário que o cirurgião plástico deveria atuar novamente, fazer cirurgias reparativas com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, para corrigir essa deformidade que estava na memória da cartilagem. Então, o conceito do NAM é o uso de um aparelho ortopédico antes da cirurgia do lábio, com o objetivo de aproximar os segmentos do rebordo alveolar, remodelar a cartilagem do nariz, estender o tecido labial e alongar a columela. Esses são os objetivos do tratamento que a gente faz no bebê. Então, a gente vê aqui do lado direito um paciente que tem uma fissura unilateral, onde o segmento maior ele é deformado por causa da pressão da língua, que é contínua e vai projetando esse segmento maior para frente. Então, a gente vê um aumento da fissura e, com o uso do aparelho, a gente consegue recuperar a forma do arco do bebê. E se não usar o aparelho, e se ele usar só as fitas, ou se fizer a cirurgia do lábio, a própria cirurgia do lábio vai funcionar como uma fita para retrair esse segmento. Então, o segmento ele retrai, mas de uma forma não simétrica, mantendo aí a atresia do arco e a gente não tendo um arco numa forma de segmento. Então, a grande vantagem do uso do NAM é que a gente consegue o alinhamento do rebordo alveolar, onde vão irromper os dentes aí a partir do 6º, 7º mês de vida. Então, esse é o NAM convencional, construído com uma placa de acrílico, usando as fitas, os elásticos e um acessório nasal, né, o stent nasal. O que acontece com esse aparelho? Há necessidade de ajustes semanais. É importante que o paciente vá toda semana durante um período de 4 meses, que é o tempo médio do uso do aparelho, e ele leva, então, uma quantidade maior de consultas. O que a gente teve como experiência? Né? Nós fizemos esse primeiro aparelho com o primeiro paciente, e aí a gente teve problema nesse primeiro paciente, deu tudo certo, funcionou muito bem, mas nos 2 pacientes seguidos, que não eram de Belo Horizonte, de cidades próximas a Belo Horizonte, a gente não teve a cooperação dos pais para permanecerem no tratamento, indo toda semana, e a gente perdeu o controle do tratamento. Então, daí nós começamos a pensar, então, uma alternativa para esse grande número de pacientes que são de fora de Belo Horizonte. Qual que é a diferença nossa para os Estados Unidos? Estados Unidos, praticamente quase toda cidade grande, com mais de 200 mil habitantes, ela tem um centro de atendimento de fissurado. Então, eles conseguem ter uma proximidade muito grande com o paciente. Aqui, Minas Gerais, ela tem 2 centros de atendimento de fissurados. Então, é muito pouco. Então, as distâncias que os pacientes têm que percorrer para ter o tratamento é muito grande. Então, a gente tentou pensar numa maneira da qual a gente poderia fazer o tratamento sem a presença semanal do paciente. E a gente pensou aí na engenharia reversa, que é o que a gente faz com o tratamento com alinhadores para correção da maloclusão. Então, são placas confeccionadas em acetato, com o conforto do paciente, porque ela é muito mais delicada do que as de acrílico, diminuição do tempo de cada consulta por causa da não necessidade de ajustes nessa placa
toda semana e a possibilidade de um tratamento à distância. Então, a gente vê aqui o que é o tratamento convencional. O bebê, quando chega, a gente procura fazer esse molde com 15 dias de nascido do bebê, uma semana, 15 dias é o ideal. Quanto mais rápido a gente introduzir o aparelho, mais rápido a gente começa a usar o modelador nasal e maior a chance de remodelamento da cartilagem nasal. Então, a gente procura antecipar o máximo possível. Então, a gente faz a moldagem, a gente tem um modelo de trabalho, aí em cima dele a gente faz a placa, esse é o aparelho que é usado, onde tem riscado nesse aparelho aqui, é onde a gente vai fazendo os desgastes do acrílico, à medida que vai usando o aparelho, e a gente vai colocando acrílico em outras regiões onde a gente quer movimento. Depois de 1 mês a 2 meses, a gente coloca o acessório nasal, que vai forçar a cartilagem nasal para vestibular, para frente, e a gente consegue aí remodelar a narina do paciente. Aqui tem um tape puxando para baixo também com elástico, para a gente tentar aumentar a columela dos bebês. E aí a gente mudou o protocolo, a gente desenvolveu esse protocolo, foi um trabalho longo que a gente teve junto com a Compass aí foi uma parceira fantástica nesse processo todo, o Bruno aí, a gente agradece o Bruno pelo entendimento e a cooperação nesse período todo, de tentativa e erro, então a gente faz o exame clínico, a moldagem do bebê, aí essa moldagem é digitalizada e a gente faz o planejamento virtual. Aí são prototipados os modelos digitais, produção das placas e instalação das placas e acessórios. Então aí a digitalização ou do modelo ou da moldagem, a gente hoje faz a digitalização só da moldagem, a gente aí tem um modelo. O planejamento era feito junto com o dentista responsável e o Diogo, que é o ortodontista que acompanha mais esse processo lá na Compass. Em cima dele é feito o planejamento, onde a gente vê claramente que os segmentos posteriores aqui estão atrésicos, então a gente corrige essa atresia do segmento posterior e reposiciona o segmento anterior, a pré-maxila. Então a gente tem de volta ao bebê a forma do arco ideal para que possa romper os dentes, para que a língua possa acomodar na cavidade oral, para que ele possa ter um desenvolvimento da musculatura perioral, da motricidade da fala. Então a gente tem todo esse ganho com o aparelho. Aí são confeccionados todos os modelos e em cima deles são feitas as placas de acetato que vão ser adaptadas no bebê. Cada modelo desse tem uma movimentação de 0,5 milímetros. Então, aqui a instalação da placa, a gente vê se precisa fazer algum ajuste, alguma correção. Quando a gente não tem uma retenção satisfatória, a gente coloca um pouquinho de corega nessa placa e o bebê adapta muito bem com isso. E aqui já está o bebê com a fita que a gente coloca para ajudar a estirar essa musculatura e um elevador nasal, esse elevador confeccionado, também prototipado, também na Compass, desenvolvido junto com a Compass, e ele funciona muito bem, e o Bruno tem esses elevadores lá. Aqui é o elevador que a gente começou, era um fio ortodôntico com uma resina na ponta, os elásticos, depois a gente fez esse desenvolvimento do protótipo dos elevadores na Compass, e hoje a gente usa esse elevador. E aí as fitas, tem alguns pacientes que usam a fita elástica, a gente prefere essa fita que ela tem uma aderência muito grande, é um microporo transparente da 3M, ela tem uma aderência muito grande nos tecidos periorais, então ajuda muito. Então aí o bebê com a fita aderida no local. Então aqui só mostrando um caso clínico, o primeiro caso clínico nosso, a gente vê num paciente bilateral a pré-maxila deslocada, ela não está centralizada, então tem um desvio grande. Então com o aparelho móvel a gente vê que ele é todo ancorado na bochecha do bebê, e aí a gente vai movimentando, acrescentando acrílico e removendo acrílico na placa. À medida que ele vai usando, quando a gente tem um mês e pouco de uso, a gente coloca os stents para poder trabalhar com a cartilagem nasal, e aqui ele já, logo antes da queloplastia, com o resultado que a gente obtém. Então,
Então, a gente vê que é um resultado bem favorável, uma mudança muito grande da primeira visita do bebê com a última visita que a gente tem de tratamento, que é logo da cirurgia, e a facilidade que o cirurgião vai ter de unir esses segmentos e a cartilagem do nariz, como ela está menos estirada, com um pouquinho de aumento da columela. Então, a gente tem ganhos realmente significativos com o uso desse tipo de mecânica nos bebês. Então, aqui está o tratamento dele. Aqui, a gente, no bilateral, a gente não consegue ainda muito aumentar ou estirar a columela, mas como a cartilagem nasal está moldada numa posição muito mais favorável, a tendência com os anos é que ela vá melhorando. Esse é um outro bebê que a gente teve do Espírito Santo. Então, foi um tratamento feito totalmente à distância. Ele veio para Belo Horizonte, fez a moldagem. Com uma semana, a gente entregou para ele o kit das placas, que foram trocadas em casa. E ela mandava algumas fotos, quando tinha dúvida, perguntava pela internet, pelo WhatsApp. E a gente tem aí, do início até o final do tratamento, a grande melhora que ele teve com o tratamento totalmente feito em casa. Quer dizer, essa técnica, usando as placas, os alinhadores, ela simplifica demais a forma de tratamento, né? A gente tem realmente uma grande modificação. Esse é um outro bebê unilateral, que também a gente tem um segmento maior bem alterado, ele fica aberto. Então, usou as placas, usou o elevador nasal, usou a fita para aumentar, estirar essa musculatura. E a gente tem o bebê antes da cirurgia e logo após a cirurgia aí, a forma. Uma outra coisa que a gente também tem sido, às vezes, requisitados é quando o bebê ele nasce com algum problema e não consegue ganhar peso na maternidade. Com 2 dias de nascido, 3 dias, eles chamam a gente para a gente fazer a moldagem. A gente vai no hospital, faz a moldagem. No mesmo dia, leva na Compass, eles fazem a plaquinha. No dia seguinte, a gente está instalando uma plaquinha. E isso para vedar o palato e para ver se a criança consegue ganhar peso, amamentar mais, fazer a sucção. O que acontece com o bebê fissurado, né? Alguns deles têm uma dificuldade muito grande de amamentação, de tomar o líquido, e eles cansam muito rapidamente, e com isso eles mamam muito menos do que o deveriam. Eles cansam mais rápido do que a necessidade de ingestão de alimento. Então, eles param e aí eles não ganham peso e aí eles ficam presos na maternidade e não são liberados. Mas como a gente consegue fazer a plaquinha, a melhora é significante. Esse outro bebê foi um bebê interessante também, porque existia uma limitação de abertura da boca, por causa da síndrome associada com fissura. A gente não conseguia abrir a boca para introduzir a moldeira. Então, nós colocamos o elevador nasal e a fita. E a gente vê que com um mês após o elevador nasal e a fita, a gente teve um quadro muito interessante de melhora desse bebê. Então, apesar da gente não ter conseguido corrigir o alinhamento do segmento, a gente conseguiu um quadro de remodelamento nasal e de musculatura perioral muito favorável também. Então, a gente tem essas mudanças também que são propostas. A gente pegou alguns casos, aí foram poucos casos, que a gente tem a documentação toda, fizemos medidas da distância da fissura no bilateral direito e esquerdo, e aí a gente tem 7 pacientes, onde a gente tinha uma distância de um lado de 14 milímetros, do outro lado de 15 milímetros, e terminamos o tratamento com 1 milímetro de um lado, 2 milímetros do outro, após a cirurgia, 1 milímetro de um lado, 1 milímetro do outro. Aqui são 6 meses após a cirurgia, 1 milímetro de um lado, 1 milímetro do outro. 1 mês após a cirurgia. No segundo paciente, 9,5, passou para 1,0, a gente teve um encontro dos segmentos e ficou 1,0. Então, a gente vê que mesmo depois, porque depois da cirurgia ele não usa mais o aparelho, mesmo depois da cirurgia a gente consegue permanecer com os segmentos fechados, ou seja, o próprio cinturão promovido pela cirurgia, que mantém ali o lábio fechado, mantém o ganho que a gente teve durante o tratamento. No unilateral, a gente
remodela o arco, porque o arco, o segmento maior, ele passa a ficar deformado, porque ele abre, e não simplesmente vestibulariza, ele abre. Então, a gente faz um arco novo durante o setup, e a gente devolve essa forma anatômica do arco do bebê completamente. Aí a gente teve a distância, antes 6 passou para 1, permaneceu em 1, de 7 foi para 0, permaneceu, depois foi para 1, de 13 foi para 2 milímetros, de 16 foi para 4, de 11 para 1. Então, o ganho realmente é significativo que a gente tem aí. Né? Então, só a gente adiantando aqui, né, um relato de um caso completo, o bebê chega para a gente com uma fissura bilateral completa, vai até a Universidade Federal, onde a gente faz a moldagem. Essa moldagem, a mãe segura o bebê no colo, a gente molda com a mãe segurando o bebê, a gente torce para o bebê chorar, né? É bom que ele chore para que a gente veja que ele está respirando durante o processo de moldagem. Esse molde é encaminhado para a Compass para fazer o escaneamento, é gerado o modelo virtual, depois é feito o planejamento, o setup, de onde a gente sai daquela posição onde o bebê se encontrava, para a posição que a gente considera ideal, onde a gente tem a forma do arco toda desenhada, a fissura ou completamente fechada, ou a gente deixa 2, 3 milímetros ali de fissura aberta, e aí o laboratório, a Compass, faz todos os modelos, e a gente tem todas as séries de aparelhos, todas as placas do começo até o fim, para ser colocada no paciente. Adaptação, a gente checa se não tem nada incomodando o bebê, se não está machucando o rebordo, se não tem nada incomodando, faz os ajustes necessários, coloca a fita e coloca o elevador. Antes a gente deixava para colocar o elevador depois de 1, 2 meses de uso. E aí, depois de um período, a gente resolveu colocar imediatamente, assim que coloca a placa, a gente já coloca o elevador para aproveitar a quantidade de ácido hialurônico e ter uma resposta mais rápida e melhor da remodelagem da cartilagem. E aí a gente tem o resultado, né, do bebê antes do processo cirúrgico, que é o objetivo do NAM. Então, esse bebê, foram 13 placas necessárias para fazer a correção. A gente normalmente divide em 2 ciclos. Por que divide em 2 ciclos? Para a gente ter a opção de chegar no meio do caminho, ou moldar de novo e fazer a outra metade das placas, ou se tiver com a placa que chegou no meio e tiver tudo certo, a gente pede para confeccionar as placas restantes seguindo o próprio setup. Foram 9 consultas, desde a supervisão, entrega, monitoramento, identificação e a finalização do caso. Esse bebê passou por 9 consultas. Uso contínuo em 17 semanas, e depois tivemos aí 6 meses sem intercorrência nenhuma. Todo acompanhamento feito pelo WhatsApp, a gente criou um grupo onde as famílias se conversam, onde todos ali relatam casos, um ajuda o outro. Então aqui a gente tem a fissura antes da cirurgia, aqui no início do tratamento, aqui antes da cirurgia, a mudança, a centralização então da pré-maxila, o alongamento do tecido, aqui a tentativa de alongar a columela, a gente consegue alongar um pouco, mas não o suficiente para não achatar um pouquinho o nariz depois da cirurgia. Como a gente não consegue alongar demais, ela achata, mas achata sendo que a cartilagem está remodelada, forçando o alongamento, que à medida do tempo vai melhorando essa posição. Aqui o modelo dele inicial, o modelo intermediário e o modelo final do bebê. Então a gente tem aí um reparo né, do tecido todo, a cicatrização, então a gente facilita muito a cicatrização, a chance de recidiva é muito pequena, porque a própria musculatura serve como contenção, então não há necessidade de usar placa nenhuma, e aí vem a erupção e o crescimento, e a gente vem aí acompanhando esse bebê aí ao longo do crescimento aí da erupção dos dentes. A gente tem uma melhora significativa, a gente vê que a cicatriz praticamente não existe, muito por causa do tecido, da quantidade de tecido presente, facilita muito o trabalho do cirurgião plástico.
É um atendimento multidisciplinar, né? É importante falar que esse bebê vai ser acompanhado, e a intenção nossa é acompanhar ao longo do crescimento dele até a gente resolver o problema da genesia, que normalmente ele tem na região da fissura. O atendimento e o momento da gente estar trabalhando com equipes, com um cirurgião plástico, com a psicóloga do Baleia, com o pessoal que dá todo o apoio, né, assistente social que dá todo o apoio, é muito importante, porque aí a gente consegue a cooperação e o comprometimento das famílias. Sem cooperação e comprometimento das famílias, a gente tem casos onde o resultado é muito pobre, né? Claro, todo aparelho móvel a gente passa por isso. Quando a gente tem o comprometimento da família, o resultado é fantástico, como esses que vocês viram, mas quando a gente não tem, o resultado é pobre, justamente pela falta da cooperação. Então, o que a gente acaba acontecendo? No curto prazo, a gente tem a reparação do nariz, permite o cirurgião conseguir um resultado melhor e mais previsível, com menor formação de tecido cicatricial. No longo prazo, os estudos indicam que a mudança na forma nasal é estável, com menos cicatrizes e uma melhor forma labial e nasal. Santiago e colaboradores afirmaram que 60% dos pacientes submetidos ao NAM, e onde a gente consegue unir os segmentos e é feita gengivo-perioplastia, eles não precisam fazer o enxerto secundário. Então, aquele enxerto feito antes do irrompimento do canino, ele não precisa ser feito porque isso já é conseguido ali durante a gengivo-perioplastia. E um dos benefícios maiores que a gente enxerga também no uso do NAM é a participação ativa dos pais na reabilitação do filho. Ou seja, antigamente existia um espaço do nascimento até os 6 meses de idade, onde esse bebê ficava desassistido. Ele nasce, vai até o Hospital da Baleia, no Hospital da Baleia ele recebe as informações de todas as equipes, e depois ele volta para os 6 meses para fazer a cirurgia plástica, o reparo do lábio. Então ele ficava desassistido do nascimento até os 6 meses de idade. Hoje, com o NAM, com 2 semanas ele está na clínica, ele está fazendo a moldagem, o pai é convocado, os pais são convocados a participar do trabalho, de ajudar a criança. Então a gente vê que existe uma participação muito grande da família e que a família sente que está fazendo algo em prol da reabilitação da criança. Então isso dá uma ajuda, um apoio psicológico muito grande para as famílias, e a gente tem visto isso pela gratidão que as famílias têm pelo projeto. A abordagem precoce dos pacientes tem permitido a fissura alveolar apresente a redução, retração da pré-maxila, melhora significativa da posição do lábio na simetria, e a queiloplastia seja realizada sem necessidade de um tracionamento exagerado dos tecidos labiais. Então, para a obtenção dos resultados satisfatórios, é importante o uso adequado das placas e acessórios. Depende do compromisso dos responsáveis. É importante a gente sempre lembrar disso. E esse projeto está com 3 anos e meio. Nós tivemos 20 bebês no primeiro ano, 40 bebês no segundo ano, 40 bebês no terceiro ano. Esse ano agora, vamos ver o que a gente vai conseguir. Nós estamos aí nesse período sem trabalhar, da pandemia, do coronavírus, mas a expectativa esse ano era que a gente chegasse a 60 atendimentos. Vamos ver se a gente consegue chegar. Então, a equipe, a gente tem as monitoras, os alunos, as monitoras, os pais, toda a equipe que trabalha em prol, tem os colegas que trabalham no projeto. Então, é muita gente trabalhando junto para que a gente consiga aí, ter o resultado, o resultado que a gente busca. Então, esse é o resultado. Bruno. Maravilha, parabéns. Muito bom, bebê da fonte aí, idealizador do projeto, tão bonito. Henrique, não sei se você conseguiu ir acompanhando, eu tenho muita dificuldade de ir acompanhando as perguntas enquanto a gente está dando a aula, mas muita gente aqui elogiando, encantada, a Érica falou, o César falou, belíssimo trabalho, mas tem algumas perguntas aqui que eu acho que ia ser bacana se você pudesse responder. Primeiro, o Tacão perguntou se tem como substituir a moldagem inicial por um escaneamento.
Pois é, ô, Tacão, nós tentamos escanear alguns bebês, inclusive foi o pessoal da Compass lá na Federal tentar fazer isso, e a gente teve uma dificuldade muito grande de fazer o escaneamento. Eu acho que o scanner ainda ele tem uma cabeça grande para o bebê, mas eu acho que mais para frente, provavelmente, a gente vai conseguir sim fazer o escaneamento. Nós escaneamos um bebê de 6 meses de idade. Esse de 6 meses a gente já teve condição de fazer. Mas os mais novos a gente não conseguiu fazer um escaneamento tão bom quanto o que a gente tem fazendo a moldagem. E a gente tem o procedimento da moldagem, é um procedimento muito simples, né? Feito com silicona de adição. A gente coloca os alunos monitores para fazer essa moldagem, eles aprendem rapidamente a fazer a moldagem, e é um procedimento simples e rápido. Então, quando a gente tiver um scanner que dê condição para a gente fazer isso, e eu acho que é rápido, não vai ser um processo longo, pela velocidade com que está evoluindo esses equipamentos, a gente vai cortar mais essa etapa da moldagem. Outra, Bruno? Maravilha. A Giovana perguntou aqui qual que é o elevador que o doutor está usando e qual a marca. Pois é, o elevador que a gente está fazendo, quem comercializa ele é a Compass. Nós desenvolvemos esse elevador junto com a Compass, e a Compass é que é responsável por fornecer esses elevadores. Eles são bem confortáveis, a gente tem para unilateral e bilateral, sendo que ultimamente a gente tem usado mais o bilateral, tanto para o bebê que tem uma fissura uni, como bilateral. A gente tem parado de usar aquele que tem um ganchinho só, e a gente tem usado mais os de 2 ganchinhos. E tem aquele outro, né, com a base na colunela, né? A gente tentou desenvolver um modelador nasal para ser usado depois da cirurgia. Mas o material ele é muito duro, a gente precisava de um silicone mole para poder usar depois da cirurgia. Existe uma empresa que comercializa mas ele é muito caro, custa remodelador desse, ele custa em torno de 300, 400 reais, e o SUS não cobre isso. Mas existe para ser usado depois da cirurgia, sim. Nós estamos com o material novo agora, né, Preste? Nós vamos fazer testes. Nós estamos imprimindo os primeiros alinhadores de resina biocompatível, esterilizada. Então, acho que é uma parte aí do desenvolvimento. Com ele aqui na mão. Ele é bem flexível e é biocompatível, esterilizável, e é o que a gente está usando para o SWAB, para fazer a coleta também, para o teste PCR da Covid. Então, vamos já mandar para esses próximos casos, já esquecido que a gente estava devendo esse upgrade material. Não podemos fazer, tá, né? Disponível, podemos tem o trabalho, porque ele é interessante. Porque o que acontece? A gente consegue individualizar esse modelador, é um modelador nasal. A gente consegue individualizar porque a gente molda a narina que está perfeita e a gente espelha ela e faz um modelador para outra narina. Então, o resultado realmente deve ser bem melhor. Aqui, ó, fica até mais fácil de mostrar no negócio do SWAB. Ele vira, quase que ele dá um nó. Então, é um material que eu acho que vai ser bem propenso para isso aí. E, enfim, todo dia tem novidades, né, Fred? Todo dia tem novidade. A velocidade é muito grande mesmo. Bacana. O pessoal perguntando sobre artigos científicos, onde pode encontrar material, literatura. O NAN hoje a gente encontra bastante artigos sobre ele. Né? A gente coloca nasoalvéolo molding na pesquisa e a gente encontra bastante artigo. Se alguém quiser, a gente tem aí, a gente está fazendo sempre revisão sobre o NAN. Se alguém quiser, eu posso repassar esses artigos, que a gente tem eles todos já baixados. A gente tem mais ou menos 80, 90 artigos sobre o NAN.
estudo em várias especialidades médicas dessa equipe multidisciplinar, estudando o NAN já há alguns anos, né? E alguns não já. O NAN ele tem sido estudado muito e tem sido muito usado. Existe um pouquinho de resistência de alguns grupos que acham que o bebê que usa o NAN tem uma diminuição do crescimento da maxila, mas a gente não vê isso, na verdade, nos pacientes que a gente tem tratado, não. Ô, Henrique, eu recebi uma pergunta, na verdade, que está relacionada aqui, os contatos para encaminhamento de pacientes. Eu recebi no meu WhatsApp aqui agora uma mãe falando que nasceu um bebê fissurado hoje e que ela está assistindo a live e que ela queria saber lá no Espírito Santo como é que ela faz para ter acesso a esse tipo de tratamento. A gente na escola, nós temos atendido, a universidade está fechada, mas a gente tem feito atendimento de 3 em 3 semanas para urgências e para bebês novos. Então, ela pode procurar a gente, que a gente vai conseguir atendê-la lá e fazer o aparelho. A Compass não parou, então a gente consegue encaminhar esses casos para a Compass fazer o aparelho e a gente dá andamento. Tá? O número qualquer, que eu vou deixar no chat aqui. O número que a gente atende lá é 3409-2431. Mas esse número, Bruno, por causa da pandemia, ele não está funcionando. Tá? Isso, depois da pandemia, ele funciona o ano inteiro, todos os dias do ano. Mas agora ele está parado porque a universidade está toda fechada. Então, eu acho que pode colocar o meu e-mail mesmo, e a pessoa me manda o e-mail e eu coloco ela em contato. Maravilha. Tem uma pessoa que te conhece aqui há mais tempo, falou que você era um exímio nadador e agora um exímio profissional. Quem que será esse, Bruno? Deixa eu ver aqui, Giovana? Não, Henrique, pode falar quem é? Pode falar, ué. É a Clarice Vasconcelos. A Clarice. Justamente, mandou um grande abraço para você, viu? Um abraço pra Além Clarice da também. Márcia, minha irmã, que foi sua contemporânea. Nadadora também. Nadadora também. E a Clarice, que foi sua professora, ficou assistindo aqui e me pediu para mandar um abraço para você, viu? Sim, um abraço para ela também. Estou muito encantada de te encontrar novamente. Muita gente elogiando, maravilhoso trabalho, realmente fantástico. E acho que a gente tem que te parabenizar mesmo, Fred, aí, pela essa iniciativa aí. Você, contra tudo e contra todos, né, montou o projeto lá, sem muito apoio. Fico feliz que você nos procurou para tentar contribuir de alguma forma lá. Não estou te ouvindo mais. Puxa vida. Tá me ouvindo? Não, eu falei parabéns aí pela iniciativa de começar esse projeto, contra tudo e contra todos, sem recursos. A gente sabe como é que tem tido recursos escassos, né, nas faculdades públicas, e você realmente... Bruno, eu estou vendo, mas não estou ouvindo mais. Não estou ouvindo mais. Eu perdi a conexão do celular. Ah, tá. Espera aí. Você consegue aumentar o volume do seu computador? Bruno. Oi? Coloca o objetivo social. Sim, acho que eu ia chegar exatamente nesse ponto, que é contra Pronto, tudo, eu não estou ouvindo mais, Bruno. Isso. Nós estamos te ouvindo, Fred, mas acho que talvez o volume do seu... Não é. Então, pronto. Se você está me ouvindo, eu estou ouvindo pelo celular, tá bom. Tá, beleza.
Eu estava falando que você que contra tudo e contra todos, mesmo sem recursos, que a gente sabe a limitação de recursos que a Universidade Federal sofre hoje, né? E você peitou esse projeto, agradeceu a oportunidade da gente participar. E a gente sabe que esse projeto é sustentado por padrinhos, né? E um dos objetivos dessa live é exatamente conseguir novos padrinhos, novas pessoas que pudessem colaborar junto com a fundação que você montou para essas crianças, né? E pedir realmente a ação de quem puder fazer a adoção de uma dessas crianças e faça, eu não sei como é que faço? Se eu quero ajudar, como é que eu Eu vou te faço? passar. Para ajudar financeiramente o projeto. Então, esse projeto, quando a gente começou, realmente, quando a gente mudou a característica dele, ele, na verdade... Tá dando para ouvir, Bruno? Tá. Quando a gente começou, ele era um projeto que a gente ia fazer o aparelho na própria universidade. Como a gente mudou a ideia para fazer a engenharia reversa, e aqui realmente merece um agradecimento à Compass, a você pelo apoio que foi dado, porque a gente teve uma dificuldade muito grande nessa parte de financiar o tratamento desses bebês. A gente, para ter uma ideia, de cada 10 bebês que chegam lá, um tem condição de pagar o tratamento, os outros 9 não têm condição. Então, os que têm condição, eles vão diretamente à Compass e eles fazem o acerto direto na Compass e pagam o tratamento na Compass. Os outros, a gente conseguiu vários padrinhos no começo do projeto, e esses padrinhos, eles pagavam direto na Compass e faziam um acerto na Compass do aparelho e pronto. Depois a gente começou a ter uma dificuldade muito grande, porque por a gente estar dentro de uma instituição pública como a universidade, a gente não tem um funcionário disponível para isso. Então funciona com os dentistas, com os alunos monitores, e aí a gente começou a perder o controle dos padrinhos e do pagamento na Compass. E aí a Compass assumiu aí uma conta grande, fazendo o tratamento de todos os bebês sem estar recebendo por esse tratamento. Então a gente resolveu correr atrás de montar uma associação para que essa associação pudesse receber dos pacientes, dos padrinhos, das empresas que queiram patrocinar, que queiram trabalhar junto com a gente, que queiram financiar essa parte de laboratório. O custo é único e exclusivamente a parte do laboratório. Tudo que é feito na UFMG é gratuito, faz parte do projeto. Mas a parte de laboratório, ela gera um custo e a gente tem que trabalhar com isso e a gente fica preocupado com isso. Então, a gente conseguiu montar uma associação. Então, as pessoas que quiserem participar, ligar para essa associação e se identifiquem, falem que querem ser padrinho, ela vai receber, se for ser padrinho, ela vai encaminhar e vai fazer essa ponte com a Compass para fazer o pagamento direto com a Compass. Se quiser fazer uma doação, se a gente receber doação, volume de dinheiro suficiente, a gente faz a quitação do débito que a gente tem com a Compass. Essa é a intenção nossa, de preocupar com isso, que se a gente conseguir, a gente fazer isso. E a gente tenta também facilitar as coisas no trabalho que é feito na Compass. Então, a gente conseguiu, vou mencionar aqui, ter na universidade agora um scanner consignado da Compass. Então, a parte... Em vez da gente mandar o serviço para a Compass para escanear, nós vamos fazer o escaneamento e vamos mandar o arquivo para a Compass fazer o setup. Nós não temos condição na universidade de ter uma impressora 3D para poder gerar os modelos. Então, a gente ainda vai precisar contar com a Compass. Eu acho que no futuro, quando a gente tiver o SUS envolvido com isso, quem sabe a gente não tenha na universidade toda a infraestrutura para estar funcionando. Mas a parceria com a Compass, ela é fundamental para a gente desenvolver, para a gente crescer e para a gente manter. Tá? Eu vou daqui a pouco te passo aí direitinho os dados da associação, para que você possa deixar aí
no link para que as pessoas que queiram contribuir, queiram ser padrinhos, queiram fazer doação. Essa doação que a gente busca é aquela que a gente consegue tirar do imposto de renda o que é permitido para a doação, para que a pessoa também não pese no bolso dela. Então, ela pode doar, acho que são 5% do que ela tem de imposto de renda para uma associação. A gente consegue fazer isso, tá? Maravilha. A gente, na Compass, quando cobra alguma coisa, né, a gente cobra o custo da produção. Bruno? Quando tem um padrinho, a gente divide isso sempre para esse projeto. O máximo que se paga é o custo do material, mas a gente vem assumindo o apadrinhamento de várias dessas crianças ao longo dos últimos meses, porque a gente sabe que tem sido cada vez mais difícil, né, Henrique, conseguir os padrinhos e esse apoio. Eu acho que essa iniciativa aí da gente poder usar essa lei que já existe para fomentar esse tipo de trabalho e direcionar parte do imposto de renda para que não fique nas costas de só um número de pessoas, porque você não fala. Então, você também apadrinhou várias dessas crianças. Tá? Opa, desculpa, eu desliguei aqui o telefone, né? Agora você está me ouvindo no celular, não é isso? Estou ouvindo no celular. Tá. Não, o que eu estou falando é que você não fala, mas que você também apadrinhou várias dessas crianças. Então, que é excelente essa iniciativa de ter montado essa associação que pode receber recursos para que esse projeto não morra e para que a gente possa atender um número cada vez maior de crianças. E que a gente vem fazendo isso, né? A Compass também apadrinhou, se não dezenas dessas crianças que não tinham condições de pagar. E mesmo quando a gente tem um padrinho, a gente faz a cobrança só da parte de materiais mesmo. Tem 50% de desconto, que seria um tratamento particular. Os tratamentos particulares, eles são raros, mas eles acontecem. A gente tem alguns casos sendo conduzidos no Einstein, no Sírio-Libanês, em São Paulo, em Florianópolis, mas a grande maioria desses tratamentos eles estão realmente sendo feitos para famílias de baixa renda, né? Então, é muito importante quem puder ajudar e contribuir nesse projeto, fazer uma doação lá para a associação, para que o projeto possa ser expandido e ser aumentar seu atendimento para um número cada vez maior de crianças, né? A gente tem conseguido algum apoio de ONGs internacionais para alguns atendimentos internacionais que a gente tem feito lá na Índia, mas um apoio ainda muito tímido que quase que não paga o frete para enviar o aparelho para lá. Mas o importante é ter o apoio e ter muita gente no mundo que está ajudando e contribuindo para que isso se torne uma realidade para todas as crianças nessa faixa etária que podem ser beneficiadas por esse tipo de tratamento, né? A Giovana comentou aqui que é mãe de um menino com fissura com 5 anos hoje, e que ela fez esse tratamento preventivo e o resultado é incrível, vale a pena todo o sacrifício com o bebê. Não é fácil, precisa paciência e disciplina, mas o bebê se acostuma com todos esses acessórios. Tenho várias fotos dele sorrindo com esses aparelhos e as fitas todas. A criança não sabe o que está acontecendo, né, Pet? A criança é a melhor parte do tratamento. O pior é os pais entenderem que eles têm que fazer o uso do aparelho, que a criança tem que usar o aparelho e que aquilo é um benefício para ela e não um malefício, né? Mas os pais são o maior empecilho que a gente tem são os pais. Queria só complementar que a live está sendo gravada e o CRO vai colocar para Minas inteiro. Porque o objetivo é levar esse trabalho para todos os municípios, para que todo mundo assim
com solidariedade, que todos possam ajudar, sabe, esse projeto tão maravilhoso. E, ao mesmo tempo, o conhecimento de nós, dentistas, ou dos convidados, igual a Clarice mesmo participando, não sendo dentista, e, no caso, saber da grandiosidade, conhecer esse projeto, tá bom? Vai ficar na live no Instagram do CRO, que o Rafael, infelizmente, não pôde estar presente com a gente, que está vindo para Belo Horizonte agora. Então, Henrique, é muito grandioso esse trabalho, viu? Nossa, é magnífico. Ô, Gláucia, a nossa intenção é de divulgar o trabalho para que outros centros possam fazer a mesma coisa. Sim. Né? A gente já fez treinamento com pessoas de Vitória, um grupo de Divinópolis, a gente fez um treinamento com eles de capacitação. A gente já fez a capacitação também de gente de Patinga, dentistas de Patinga. Argentina. Então, a intenção nossa é expandir esse atendimento para que o maior número de pessoas possa ser beneficiado com essa técnica e com esse protocolo, com esse tipo de tratamento. Excelente, isso mesmo, eu tinha certeza disso. Lá em Florianópolis, com o Lucas Cardinal, a gente está começando os primeiros casos, iniciando o projeto lá. Na Índia, a gente tem algumas dezenas ou centenas de casos já feitos, e essa sementinha que começou aqui na UFMG, ela está virando uma árvorezinha, tenho certeza que vai ser uma árvore bem forte, bem sólida, bem estruturada, que isso vai crescer e disseminar muito pelo mundo todo aí, Fred. Parabéns pelo trabalho. O Tarcísio pediu para falar. Tarcísio, você queria uma pergunta aqui? Eu liberei o seu acesso aí, só você tirar o mute. A Roberta Carneiro, tem que agradecer ela pela ideia de fazer essa live, e a Gláucia imediatamente comprou a ideia, né, para a gente fazer essa live solidária. E eu não tenho muita dificuldade de falar de dinheiro, então faça o depósito, Henrique, coloca a conta, tá todo mundo perguntando a conta para poder fazer o depósito. Vou colocar. O objetivo dessa live é arrecadar fundos para que a gente possa equipar cada vez melhor e atender um número cada vez maior de crianças lá no seu projeto. Então, arruma o número da conta aí. Pessoal, aqui o Márcio Novaes está perguntando se a gente pode disponibilizar a live para o CRO Pernambuco, para eles replicarem lá também. Da minha parte, não tem problema nenhum. Podemos, Cláudia? Não tem problema nenhum. Lógico, eu vou conversar com o Rafael para poder disponibilizar para todo mundo. É muito grandioso esse projeto. Tem que ultrapassar barreiras. Ô, Enio, desculpa, você fez 2 perguntas, eu não as vi. Você pode... deixa eu ver onde você fez a pergunta aqui. Tá aqui, ó, Enio, desculpa. O Enio perguntou, Henrique, é relatado na literatura, em alguns casos, a formação de ossos na região da fissura após a aproximação dos arcos, eliminando a fase de enxerto ósseo. Qual é a sua opinião a respeito? A gente aí tem uma discussão grande, Enio, com os cirurgiões, tá? O cirurgião, ele pede para que a gente não encoste os segmentos, porque facilita muito a cirurgia daquela região ali do septo nasal, quando ele tem até 2 milímetros de espaço. Então, o cirurgião pede para a gente não unir. O que a gente tem na literatura, e que o Pedro Santiago fazia lá em Chapel Hill, é quando a gente consegue unir os segmentos, ele fazia uma gengivopereoplastia. Quando faz a gengivopereoplastia, levanta o retalho dos 2 segmentos, o periósteo, aí esse rebordo alveolar ele une, cria uma ponte óssea assim, e ele não tem necessidade de fazer a cirurgia, tá? Cria ali uma ponte óssea. Então isso é viável, mas a gente está tentando negociar isso com o cirurgião plástico, que ele não quer que a gente una,
e ele também não tem habilidade para fazer essa gengivoperioplastia, né? Então, Com que idade que é feito? algo O ainda para a Marcelo gente trabalhar Aires isso. perguntou aqui. O Marcelo Aires perguntou com que idade que é feita a gengivoperioplastia. É na cirurgia da queloplastia, aos 6 meses de idade. Quando vai aos 6 meses, ele faz a gengivoperioplastia. Aos 6 meses, junto com a Keilo? Junto com a queloplastia. O Enio Mazieiro fez mais uma pergunta aqui. Existe uma dúvida em relação ao uso do NAN quanto aos resultados ao longo prazo, dos resultados sobre crescimento maxilar. Qual que é a sua opinião, Fred? O crescimento maxilar do paciente fissurado, ele existe em alguns casos a inibição do crescimento maxilar, principalmente pelo problema respiratório, né? Como ele tem a fissura e ele não tem os seios da face, ele não tem uma pressão positiva daqueles seios da face, alguns pacientes que não têm uma ajuda genética para esse crescimento, eles acabam ficando comprometidos. O que a gente imagina é que o bebê que tem uma atresia da maxila, que a língua não fique na sua posição ideal nessa maxila, estimulando o crescimento da maxila, ele também vai atrapalhar e vai gerar aí uma atresia dessa maxila. O que não acontece é quando eles comparam com o bilateral que tem a pré-maxila jogada lá para frente e depois vai fazer o tratamento mais velho. Aí eles falam, a pré-maxila de um bebê bilateral, ela cresce muito. Mas não é por causa disso, é porque ela ficou projetada o tempo inteiro. Então a gente acha que o problema do crescimento da maxila, ele não é gerado pela cirurgia, pela queloplastia, não é gerado pelo tratamento com NAN, ele é gerado pela falta de estímulo que a maxila recebe por causa das características da fissura. E eu acho que Posso complementar essa? Pode, claro. Por favor. Tem um outro aspecto muito importante, que todos os estudos que tratam de NAN, que não são o Ortholiner NAN, ou o feito com o alinhador, eles existem uma tração extraoral que realmente puxa a maxila para trás. Como a ancoragem do alinhador ela é intraoral, você acaba tendo uma força recíproca de puxar a maxila para frente, enquanto a pré-maxila está indo para trás. E não os elásticos tracionando para cima e para trás a maxila para manter retido o aparelho na boca. Então, pode ter uma resposta também diferente na restrição do estímulo transversal, e a gente precisa de estudar mais isso, né, Prete? Como o Prete comentou, são 3 anos e meio de projeto, e a gente precisa fazer esse acompanhamento, mais publicações a isso, para avaliar no longo prazo. Isso quando a gente está pensando do ponto de vista morfológico ou do ponto de vista do crescimento craniofacial, mas eu acho que os benefícios a que se propõe o tratamento, eles vão muito além do desenvolvimento sagital da maxila, né? Ainda a maxila é o principal, né? E é exatamente isso, né? A ancoragem do aparelho tradicional, que a maioria das pesquisas relatam, a ancoragem é totalmente feita na bochecha, né? Então é uma ancoragem externa. O NAN ele tem ancoragem nos segmentos internos, então existe um processo também de mesialização desses segmentos do rebordo alveolar que pode estar estimulando aí um crescimento maior dessas maxilas, tá? Nosso primeiro bebê está com 3 anos e meio, então a gente tem a intenção de estar acompanhando o crescimento desses bebês e verificar se existe uma alteração, sim, em termos de crescimento de maxila nesses bebês que estão usando o NAN com engenharia reversa. Legal. A Kelly perguntou aqui, comentou, agradeço imensamente o nome de toda a equipe de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Conjunto Hospitalar Sorocaba pela oportunidade de aprendizado. Incrível os resultados. Bacana. Pessoal de Manaus também pedindo para a Bor Manaus liberar. Amazônia, desculpa.
Abraço, que Deus abençoe você. Um abração, Tacão, vai sair para dar aula. A Júnia Villefort. Queria saber se podemos encaminhar pacientes mais velhos ou só bebês lá para o UFMG. Essa é uma pergunta bem comum. Não, o projeto nosso, esse projeto é só para os bebês. Nós estamos finalizando um convênio com o Hospital da Baleia para que a gente possa atender os jovens, adolescentes, para tratamento não só ortodôntico, mas tratamento clínico geral. Mas isso está em andamento ainda, a gente está negociando com o SUS ainda para estar recebendo esses bebês. Tá? Os bebês não costumam engasgar durante a moldagem? Pode substituir a moldagem por escaneamento? Perguntou aqui a Mariana Maciel. Como a gente usa silicona de adição, é muito difícil engasgar, porque ela não tem escoamento, né? É um material que não escoa, então não é igual ao alginato. Então a gente não tem tido, a gente está com 123 bebês tratados, a gente nunca teve problema com o bebê engasgando. E sobre o escaneamento a gente... Tem. A gente já conversou sobre o escaneamento, né? Num futuro próximo, eu acredito que sim. Os casos que a gente recebe da Índia, eles já têm sido feitos com escaneio intraoral na sua grande maioria. No Einstein, 100% dos casos foram feitos com scanner, mas não é fácil. Para fazer isso em grande escala, como é feito lá na UFMG, né, num número grande de pacientes, é um procedimento que, como a moldagem exige técnica, exige paciência, exige um pouco mais de tempo. Então, está sendo mais bem desenhado, mais bem protocolado, e não tem dúvida que em breve, o né, caminho é isso. Fale sobre cursos previstos nessa área. O meu faz ortopedia precoce desde sempre. Acho que deve ser o filho, não sei. Giovana perguntou para... Tem algum curso previsto, Fred? Assim que a gente começou o projeto, nós fizemos 4 cursos semestrais de capacitação. 3 dias de curso intensivo lá na escola, fazia uma visita na Compass. Então a gente fez esses 4 cursos. Agora a gente está atendendo demanda. Se a pessoa tiver interesse e quiser ir, a gente chama para ela numa quarta-feira, que é o dia que funciona o projeto. A gente passa a literatura toda para a pessoa ler. Ela vai lá, a gente discute casos com ela, a gente conversa com ela e a gente tenta realmente fazer essa capacitação de quem tiver interesse. O Zé Vieira o Pelé? O Zé Vieira? Parabéns pelo projeto. Podemos doar 6% do imposto de renda devido... e há um item na declaração, no resumo da declaração, que fala de doações diretamente na declaração. O momento é agora, pois temos que entregar até o dia 30 de o imposto de renda. Pronto. Abração para o Prete. Pronto, aí, que ótimo. Aqui, acho que tem mais poucas perguntas aqui, a gente já está passando um pouquinho do tempo que a gente tinha proposto, mas a Júnia perguntou até que idade que pode encaminhar o bebê lá. Pois é, a cirurgia queloplastia normalmente é feita com 6 meses de idade. Então, até os 4 meses, a gente recebe e trata, porque dá tempo da gente ter uma melhora muito grande. Depois dos 4 meses, é difícil ter melhora. Nós já atendemos bebês com 9 meses, com 10 meses, mas o resultado na modelagem nasal vai ser muito pobre. A gente vai conseguir um resultado no rebordo alveolar e na musculatura peroral, mas do nariz vai ficar muito pobre o resultado. Certo. O pessoal está perguntando aqui sobre preço e para deixar a conta. Nós temos um mailing de todo mundo que para entrar teve que colocar o e-mail, né? A gente manda, o Preste está assim, o número da conta ali agora, a gente manda um e-mail para todo mundo com o número da conta, os procedimentos para fazer as doações. Sobre custo dos alinhadores, depende da quantidade de placas, mas normalmente tratamentos eles envolvem algo em torno de 12 a 24 placas. Depende da extensão, da fissura, da fenda.
e da taxa de movimentação que está sendo proposta. Esses casos de 12 a 24, que a gente chama de casos full aqui na Compass, normalmente eles custam R$3.000, incluindo equipamento, que faz um desconto de 50% e ele custa R$1.500. Quando tem um padrinho. Quando não tem um padrinho, a compra quando o padrinho a gente e precisa, a gente tem apoiado integralmente e tentado manter essa chama acesa aí, que a gente acredita Bruno, muito Tá aberto. Vou pegar aqui. Aí, Deu pessoal, para ver, Bruno? o contato. Dá para ver, sim. Deu para ver, não? Deu para ver. Sim. Tirei Eu acho que eu tenho isso em e-mail aqui. Eu consigo pôr nessa tela? No chat, você pode escrever aqui o e-mail. Onde que eu baixo? No chat. Onde que eu vou achar o chat? Só se eu achar o chat. Do lado do share screen aí. Embaixo. Olha para baixo. Se eu achar alguma coisa aqui, você vai ver. Me digita aí que eu escrevo. New share, não. Não. Ó. Do lado do share, você... Telefone 3515 31 3515 3036. E o e-mail? E o e-mail é associação.gratos@yahoo.com. GRA? Oi? Isso mesmo. Então tá lá, pessoal, tá no chat. Isso, 35, 15, 30, 36. 31, aí a Ana também colocou o número, eu coloquei em cima. Pessoal, eu vou pedir licença, eu tenho um compromisso agora às 5. Eu ia apresentar, mas não tenho nada para acrescentar com o que o Prete colocou. Aprendo e aprendi muito com ele. É uma satisfação fazer parte desse projeto, a gente acredita muito. E espero que vocês também acreditem e possam contribuir com a gente para que isso não acabe. Tenho certeza que nós vamos encontrar um espaço aí nos nossos corações para poder contribuir de alguma forma, nem que seja indo lá nas quartas-feiras de manhã, né, Prete, dando uma força, porque precisa de ajuda não só financeira, mas também a gente sabe que o tempo hoje das pessoas é o mais difícil. Para a gente multiplicar isso, precisa do envolvimento das pessoas também, né? O Bruno, quem quiser conhecer o projeto e quiser ir na faculdade, assim que voltar a funcionar, quiser ir na quarta-feira de manhã, o projeto funciona toda quarta-feira, das 8 horas até as 11 da manhã. E quem quiser ir lá conhecer o projeto, ver de perto como que funciona, como que a gente trata os bebês, como que a gente faz a moldagem, está à disposição. As moldeiras, às vezes as pessoas perguntam, e a moldeira, como é que eu consigo a moldeira? A Compass já tem elas todas também prototipadas, ela pode disponibilizar essas moldeiras já dos bebês para fazer a moldagem. Maravilha. Tem algumas outras perguntas aqui que estão aparecendo. Acho que você tem mais um tempinho. Vamos mais responder essas últimas aqui para a gente encerrar? Aí eu tenho tempo. Tá. O pessoal perguntou aqui se só pode fazer a gengivoperioplastia se os segmentos estiverem encostando. Só. Porque se fizer a gengivoperioplastia e o segmento não estiver encostando, ele vai cicatrizar sem encostar. É a mesma coisa. Maravilha. Acho que com isso a gente
consegue encerrar por aqui essa etapa e começar várias parcerias. Nós tivemos aí quase 100 pessoas participando com a gente da live. Não é um tema popular, não estamos falando de botox, nem de preenchimento, nem de odontologia estética, nem de faceta, nem de resina, mas ainda assim conseguimos juntar um grupo de pessoas abnegadas que estão dispostas a ajudar o próximo. E, o Prete, fica aí de novo o nosso reconhecimento e nosso agradecimento aí por você carregar esse piano, e se a gente sempre puder dar uma forcinha, dar um leve, nós estamos aqui juntos para fazer com que esse projeto cresça cada vez mais. Não, agradeço demais, Bruno, a você, a Compass, né, pelo apoio, pela parceria, por estar sempre junto. A Gláucia aí por também estar sempre ajudando a gente, o que a gente precisa, quando a gente precisa contar com ela, está sempre à disposição, né? E aí mais uma série de pessoas que a gente tem que agradecer aí, porque a lista é grande, não é pequena não. É verdade. Obrigado, Gláucia, que comprou a ideia imediatamente, né? Já esteve envolvida lá com o projeto também. Obrigado ao CRO pelo apoio, e a gente marca outra em breve. Isso mesmo, vamos marcar, tá? Obrigada, viu? Obrigada. Quer fazer as considerações finais aí, Glaucia? Quero agradecer todo mundo aqui presente. Estou vendo aqui que minha irmã também lá de Belém está aí. E falar que realmente é um projeto que encanta, que é uma inclusão social muito grande. Esse primeiro bebê que o Henrique mostrou é o Lourenço, e esse bebê, a mãe falava que ia em praças e tudo, e todo mundo reparava o problema, aquela coisa. Depois que começou a tratar, a criança sai, a criança sorri, é diferente, é muito diferente, é muito bonito. Então, assim, o Henrique está de parabéns, a Beth, minha grande amiga, e Elizabeth Lages, e junto com ele leva o projeto, né, Beth? E com isso o Henrique tem só a crescer e falar que a ABOR, juntamente com toda a diretoria, está junto, né, nessa questão social de mostrar o tanto que nós podemos transformar a vida de uma criança, tá bom? Você, Bruno, pela sua capacidade, pela sua inovação, pela sua tecnologia, está de parabéns. Um abraço, viu? Obrigado, Glaucia. Vou deixar um convite para o pessoal que está aqui com a gente até o final. Amanhã a gente vai ter um outro credenciamento, a segunda parte do credenciamento para aprender a fazer os testes para o coronavírus, para a gente retomar as atividades no consultório com um pouco mais de segurança para a gente, para a nossa família, para a nossa equipe e para os nossos pacientes também. Vai ser amanhã às 19 horas. Para quem quiser entender como o dentista tem um papel fundamental nesse momento de testagem em massa e de retomada das atividades econômicas, amanhã às 19 horas a gente vai ensinar passo a passo como fazer a coleta, o exame está mais indicado. E o dentista é o profissional responsável por esse momento que a gente está vivendo, fundamental, pela toda a nossa capacidade, nossa formação, e, enfim, acho que vai ser muito bacana. Na semana passada nós tivemos 800 colegas participando desse treinamento, e amanhã vai ser um pouco mais enxuto, um pouco mais direto ao ponto, já que é uma segunda etapa, mas vamos falar não só do exame PCR, mas também o exame sorológico, o IgG e o IgM, quando um está indicado ou quando o outro está indicado, ou quando a gente precisa dos dois para fechar um diagnóstico. Tá? Então fica o convite aí para todos. Combinado. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigada, Henrique. Obrigada, Bruno.